Vamos então fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente Jesus, sempre Jesus. É com Ele que caminhamos, é com Ele que aprendemos a estar ao lado do irmão, amar o próximo como a ti mesmo. É com Ele que, quando temos alguma dor, alguma dúvida, alguma incerteza, alguma tristeza, é com Ele que nos socorremos. Então, que as nossas preces cheguem até Jesus e que Ele nos acolha quando estamos com sofrimento. E estar com Jesus é procurar estar sempre abraçando o irmão. A lei áurea que Ele deixou é exatamente isso: amar o próximo como a si mesmo. Precisamos aprender para que a gente de fato encontre no irmão a alegria do serviço, a alegria do trabalho, a alegria da amizade. E para chegarmos ao coração do irmão, nada melhor do que a gentileza. A gentileza, tão importante. E vamos falar dela na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Roberto Belomini, Márcia Farias, Luci Cruz, Creuza Leão. Vamos falar sobre Jesus e a gentileza, né? Então, há 2000 anos, Jesus nos deixa aquilo que conhecemos como regra áurea, ou regra de ouro, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus deixou um mandamento novo. Recorda-nos essa frase, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, adoração só para Deus. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é a sequência, né? Que seria o segundo mandamento. E aí ele diz: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro. Segundo, amarás teu próximo como a ti mesmo. Nós podemos dizer que esses dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar o próximo como a ti mesmo, eles se completam, né? Não dá para ficar isolado, eu não vejo dessa forma. Então, não se pode realmente amar a Deus se nós desprezamos o irmão, odiamos o irmão, não queremos saber, eu quero viver só para mim, egoísmo puro. Então eu não consigo amar a Deus se eu estou desprezando o irmão. E também, amar o próximo, automaticamente já estou amando a Deus. Por quê? Porque como irmãos, nós estamos unidos. E estando unidos, nós estamos fazendo tudo aquilo que agrada ao Pai, né? Então os dois estão juntinhos o tempo todo. Mas poderíamos dizer que não são só dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Tem um terceiro, que também está tudo interligado. Primeiro, amar a Deus. Segundo, amar o próximo. E o terceiro, amar a si mesmo. Tanto que Jesus deixou, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então eu tenho que me amar, senão eu não consigo amar o próximo, né? Não posso dar a ele alguma coisa que eu nem tenho para mim. É estranho, né? Não tem como. Então, a regra áurea, ou a regra de ouro, sintetiza tudo aquilo que está lá nos mandamentos velhos. Por quê? Porque quando se ama o próximo, a gente não tem vontade de roubar, de agredir, nada, matar, nada. Eu respeito, amo o próximo. Então, essas regras que Jesus nos deixa
automaticamente sintetiza tudo aquilo que foi entregue a Moisés, lá há 3.500 anos. Só que um detalhe, nós precisamos pensar, refletir, né? Raciocinar. Não podemos só ouvir e querer fazer. Não, é pouco. Eu tenho que ouvir, óbvio, ler, é natural, mas raciocinar. Porque quando eu raciocino, eu entendo realmente o que é, e aí eu coloco aqui dentro e não sai mais. Aí é patrimônio, está aqui dentro, né? Então, em palestras, olha como é interessante. Na casa espírita, né, que a gente vai fazendo palestras, a gente começa a imaginar que as pessoas raciocinam, tanto que doutrina espírita é a fé raciocinada. A gente imagina que as pessoas estão raciocinando. Poxa, eu tenho que fazer desse jeito, é melhor. Ah, não, está fazendo daquele jeito, não está legal. E vai se corrigindo. Em palestras, eu costumo perguntar, né? Já perguntei muitas vezes, quem ama a Deus? Pode levantar o braço. Todo mundo levanta. Então, quem ama a Deus? É todo mundo. Quem ama o próximo? Não precisa ser todos os próximos, porque por enquanto a gente não consegue, né? Quem ama um próximo. Pode ser que não consiga amar a sogra, sei lá, né? Mas tem que amar, tem que aprender. Mas pelo menos um próximo. Aí todo mundo levanta a mãozinha. Ou seja, todo mundo ama a Deus. Todo mundo ama pelo menos um próximo, mas ama muito mais, né? É pai, é mãe, é irmão, é amigo, é namorada, é esposo, nossa, filho, e vai longe. Aí eu faço a terceira pergunta. Dentro das nossas condições ainda tão pequenas, das nossas falhas, daquilo que nós cometemos de errado, né? Ainda temos tanto a crescer, corrigir. E aí eu pergunto, quem ama a si mesmo? É impressionante. O auditório cheio, 3 pessoas, 4 pessoas levantam a mão. Interessante, não ama a si mesmo? Como não ama a si mesmo? Não se compreende, portanto. Eu consigo me amar no meio das minhas imperfeições, que não são poucas, são muitas, mas eu me amo. Por quê? Porque eu estou numa batalha, estou numa luta. Agradeço a vida, agradeço a família que ele me emprestou, os amigos que ele me emprestou. Então, sou extremamente grato, infinitamente grato a Deus. E aí eu digo, puxa, se com todos os meus defeitos ele faz isso por mim, eu tenho que me amar sim, ser grato e tentar fazer cada vez melhor. Esse é o nosso papel. Então, como não se levanta a mão quando se pergunta quem ama a si mesmo, aí a gente diz, bom, eu não entendo. Você não ama você mesmo? E diz que ama o próximo? Não um pouquinho estranho, um pouquinho incoerente, né? Então a gente tem que aprender a se amar, sim, apesar das dificuldades. Mas aí raciocinar. Quais são as minhas dificuldades? São várias. As suas também, né? Não somos diferentes, não. Então, analisando a si mesmo, entendendo as dificuldades que nós carregamos, temos que trabalhar para ir eliminando as imperfeições, melhorando a cada novo dia. É isso que nós precisamos buscar, né? Então, vamos entender a regra áurea, a lei de ouro, né? Que Jesus sempre, não estou falando de 2000 anos, não, sempre nos trouxe, tá? Então, vamos entender a caminhada de Jesus. Jesus, já falamos aqui outras vezes, ele acompanha a Terra desde que ela começou, né? Desgarrava-se do Sol, a coisa de 5 bilhões, poeira, gases do Sol, que começaram a girar, né, no espaço,
e que foi com o tempo consolidando, ficando dura, e se torna esse planeta, que custou muito para ficar consolidado como está hoje, mas entrou na sua rota aí. E Jesus já era um espírito extraordinário, né? De uma perfeição fantástica, que ele adquiriu em outros orbes, não na Terra. Porque quando ele acompanha o surgimento da Terra, ele já vinha de uma perfeição que ele conquistou fora daqui. Então, os mundos são habitados. E Jesus ganhou não, conquistou. No passado, no entendimento das religiões, ele teria ganho a perfeição dele. Aí não, sem mérito, não. Esse Jesus, então, é muito maior do que eu imaginava no passado, quando eu sei que ele batalhou. Ele enfrentou as mesmas dificuldades. Imaginou Jesus falhando, errando, falando bobagem? Enquanto ele não tinha evoluído, ele era como nós, né? E aí ele veio conquistando essa perfeição, se tornou esse ser maravilhoso. A ponto de, há 5 bilhões de anos, quando a Terra se forma, começa a se formar, ele acompanha a Terra, né? E já numa evolução fantástica. Então ele já era extraordinário, né, em termos de evolução. Tanto que é o governador do nosso planeta, é aquele que é o manda-chuva da Terra. Tá? A humanidade, só para termos ideia, a humanidade ela começa a surgir entre 300 a 200 mil anos e começou na África. Chega à região que hoje nós conhecemos como Europa há cerca de 40 mil anos. É muito recente, né? A Terra com 5 bilhões, a humanidade chegando na Europa a coisa de 40 mil anos. E há cerca de apenas 5 mil anos, 5 milênios, surgem as civilizações organizadas, como os persas, egípcios, gregos, chineses e Jesus. Jesus, desde o comecinho da Terra, acompanhando, preparando a Terra, para que viesse aqui os habitantes mais importantes, que somos nós, o ser humano. Então Jesus sempre acompanhando a caminhada humana, sempre. Ah, mas eu conheço Jesus só de 2000 anos. Sempre acompanhando a caminhada humana, sempre. Antes, só para termos uma ideia, antes da vinda de Jesus, que foi há 2000 anos, vinda física de Jesus, ele nunca nos deixou, sempre esteve conosco aqui. Então, antes de Jesus estar fisicamente conosco, já era ensinada aquilo que nós conhecemos como regra áurea, a lei de ouro, né? É um ensinamento de amor, de respeito, de solidariedade. E essa regra áurea que veio antes de Jesus, portanto, há bem mais de 2000 anos, ela vinha através de emissários dele. Emissários com um pouco mais de entendimento, outros um pouco menos, não eram perfeitos, né? Mas eles vieram a mando de Jesus, tinham um grau de elevação melhorzinho, e vieram trazer essa regra áurea, né? E vieram com maior ou menor exemplificação, porque eles eram falhos ainda, né? Tanto é verdade que essa regra áurea veio bem antes de 2000 anos, nós vamos ver que na antiguidade diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Os persas falavam: fazei como quereis que se vos faça. Os chineses, lá na antiguidade: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Viram que é a regra áurea, né? Os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Os romanos:
A lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Então, nós vemos que na antiguidade já haviam recebido a lei de ouro enviada por Jesus, mas que veio através de profetas, filósofos, lá na Grécia então, né? Veio através deles e foram eles, filósofos, profetas, eles foram instrumentos mais ou menos identificados com o alto, né? Um pouquinho mais em sintonia, outro um pouquinho menos, mas estavam identificados com o alto, né? Suas figuras, porém, foram se apagando ao longo do tempo. Os seus testemunhos eram fragmentários, não era uma coisa completa. Eles vieram nos trazendo pedaços dos ensinamentos de Jesus e trouxeram dentro das condições que cada um deles tinha, né? Então, com Jesus, a coisa é outra. Aí mudou tudo. Com Jesus, a regra áurea seria a grande novidade divina. Mudou de figura. Jesus é perfeito, os outros não. E dentro da perfeição de Jesus, ele traz a regra áurea no total, na totalidade. Jesus ensinou e exemplificou. Podemos até inverter. Jesus exemplificou e com isso ele ensinou, né? Porque ele era a perfeição. Ele era automaticamente o exemplo que passava para todo mundo as suas crenças, o seu entendimento, né? A sua perfeição, a sua beleza. Então Jesus, quando veio há 2000 anos e nos deixa a regra áurea, ele nos deixa não com virtudes parciais, como os filósofos, né? Os profetas. Ele não, virtude total. Vinha em plenitude de trabalho, de abnegação, de amor, de sacrifício. Jesus completo, né? Jesus, então, era completo e cada vez mais, porque continua a sua perfeição, continua evoluindo. Jesus não parou, continua a sua evolução, muito embora a gente o entenda como perfeito, né? Então, ele fez isso, tudo isso que ele nos explicou, a regra áurea, por exemplo, ele fez a claridade das praças públicas. Ele não se escondeu dentro de templos, de escolas. Não, a praça pública, com todo mundo, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Então Jesus revolucionou. Jesus mudou tudo no planeta. Tudo. Não conseguiu mudar de uma hora para outra. Ainda hoje a gente engatinha, vai procurar, mas ele deixou tudo, né? Então, a regra áurea, amarás o teu próximo como a ti mesmo, nos leva à mudança de comportamento. Conhecer essa regra e ficar parado, né? Teoria não leva a nada. Então, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, está assim: como quereis que os homens os façam, assim fazei vós também a eles. Então essa declaração está no contexto da lição que Jesus deixou no amar os inimigos. Bem, vamos fazer o melhor para o inimigo também, para todos. Jesus alterou drasticamente o método convencional de tratar as pessoas. Mudou totalmente. Não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. E sintetiza tudo aquilo que foi dito ao longo dos séculos. Jesus, fantástico. Tudo aquilo que foi dito ao longo de tantos e tantos séculos antes dele, através dos profetas, por exemplo, ele mudou tudo, né? Ele juntou, não precisa ficar decorando tantos detalhezinhos, porque ele diz assim: porque esta é a lei e os profetas. Acabou. Não precisa ficar procurando formas. Como que eu vou agradar a Deus? Como que eu vou fazer para o irmão para não matá-lo, para não roubá-lo? Simples. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como você mesmo. Ele sintetizou
tudo que os profetas falaram ao longo de tantos e tantos séculos. Simplificou. Não dá para alegar que não sabe, né? Por exemplo, na noite em que ele foi preso, Jesus disse ainda aos discípulos, naquela noite, na quinta-feira, ele disse assim: um novo mandamento vos deixo, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A regra, né? Então, uma maneira prática de amar os outros é imaginarmos, né, nas suas circunstâncias, nas suas situações, como que eles se encontram, quais os dramas, quais as dificuldades, quais as dores. Imaginarmos que estamos dentro daquela vivência, né? E quando paramos para pensar em como gostaríamos de ser tratados em uma determinada situação, criamos empatia por aqueles que realmente vivem naquela situação. Como que deve ser a situação de alguém que passa fome? Puxa, deixa eu tentar entender o que é a fome, o que é o sofrimento. Quando vejo alguém nessa situação, eu vou entrar no coração dele e ver de que forma que eu consigo ajudá-lo a resolver sua dificuldade, seu problema. Aquele que vive mergulhado, por exemplo, no ódio. Vamos conversar, meu amigo. Ganha o que com isso? Isso te ajuda ou prejudica? Então, entrar na situação como se eu estivesse vivendo aquilo que o outro vive, né? Então, gostamos de ser tratados com amor e respeito, né? Acho que sim, todos nós. Então, devemos dar esse presente para os outros. Gostaria de viver de uma forma equilibrada, serena, sem ódio, sem mágoa. Vamos ensinar o outro também a se desvencilhar daquilo que o maltrata, que o joga numa situação de dor, de ódio, de mágoa, disso tudo. Então, nada melhor que ser tratado e tratar com amor e respeito. Isso tem que ser, mas com largas doses de gentileza. Sabe que às vezes a gente esquece um pouco da gentileza? Não imagina que a gentileza ela é capaz de mudar o mundo. Muda o mundo. Quantas oportunidades temos por dia de tratarmos os outros com gentileza? Eu, por exemplo, essa semana, não sei se é porque eu preparava o tema, meu Deus do céu, andando, né, fora, indo para um local, para o outro, para o médico e tal, só tive gentileza e só tive oportunidade de fazer gentileza. É um papel que caiu, agachei, peguei, entreguei. É uma dúvida que tinha, alguém veio, pode sentar aqui, eu vou ver alguém. Nossa, mudou. Então parece que a espiritualidade jogou essa semana a gentileza no meu caminho. É impressionante, né? Porque ela nos causa um bem-estar maravilhoso. E no outro também. Quando tratamos o outro com gentileza, vamos entrar num ambiente público, de repente tem a pessoa que abre a cancela. Abre a cancela para que você passe. Dá um tapinha nas costas dele. Muito obrigado, viu? A pessoa que te atende, você foi muito gentil. É impressionante, muda tudo. O teu dia muda. E o dia dele também, dos outros também, né? Então, a gentileza abre corações e portas para o entendimento. Maravilhoso. Se o mundo começasse a aplicar gentileza em tudo, a gente mudava o mundo rapidinho. E em toda a sua vida, Jesus foi o maior exemplo de gentileza. Jesus nunca foi bruto, nunca foi seco. Às vezes a gente vê alguém chegar num balcão
não que seja má, de forma nenhuma, mas não consegue às vezes sorrir. Às vezes não consegue nem falar bom dia, né? Nada melhor do que chegar, bom dia, eu estou com uma dúvida. Ah, pois não. Abre portas, abre corações. E Jesus foi o maior exemplo de gentileza. Já começou logo de cara, que se tem notícia, no primeiro milagre, lá em Caná, na Galileia, quando um casal estava se casando, entrou numa situação complicada, acabou o vinho. Numa festa de bodas lá em Israel, acabar o vinho é um desastre, um desrespeito para com aqueles que foram convidados. E Jesus, de uma forma gentil, obviamente Maria dando uma cutucada em Jesus, e falou, opa, deixa eu me mexer. Ele transforma a água em vinho. Jesus sorria com ternura para as crianças, né? Jesus, por exemplo, depois de ensinar aos seus discípulos a importância de acolher as crianças, tem um episódio que ele as toma nos seus braços e impõe as mãos sobre elas e as abençoa. Sorria Jesus com ternura aos desvalorizados sociais, os leprosos, os pobres, as mulheres de má conduta. Ele sorria com ternura, não tinha nenhuma rejeição, nenhuma agressão. Ele ouvia as tristezas dos enlutados, aqueles que, entre aspas, teriam perdido alguém, né? Vamos lembrar de Maria e Marta. Maria e Marta, irmãs de Lázaro. Quando Jesus estava para vir até a cidade que eles moravam, que era Betânia, um emissário vai e encontra Jesus no caminho. Jesus, Lázaro morreu. E aí Jesus alcançava tudo, né? Ele disse, calma, nós estamos indo para lá. Lázaro apenas dorme. Quando chega em Betânia, Maria vem ao encontro de Jesus. Mestre, mestre, se você estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Calma, ele já vai levantar. Lázaro, obviamente, não tinha de fato desencarnado. Era algum processo que ele passou, algum coma ali espontâneo, e de repente ele apagou. E Jesus, através do seu magnetismo, ele faz com que Lázaro retorne. Mas ele acolheu Maria e Marta de uma forma tão linda. Jesus ouvia os pais aflitos, né? Jairo comandava, era o responsável por uma sinagoga em Cafarnaum, que tem até hoje as ruínas lá da sinagoga. A sua filha também, morte aparente. Ele vem até Jesus, mestre, minha filha, Jairo, vamos lá. De repente ele traz para Jairo a sua filha nas mãos, né? Socorreu aquele filho, aquele pai que levou o filho obsediado, né? Seus discípulos não conseguem, e Jesus diz, turminha de pouca fé, né? Se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, estava resolvido. E aí ele cura a obsessão que estava ali, junto do filho daquele homem. Olha a gentileza. Jesus acolhia e ouvia as mulheres desprezadas. O caso da mulher samaritana. Samaritana era desprezada pelos judeus, muito embora na origem fosse judeu. A mulher samaritana, portanto, seria judia, mas por ter vivido fora, levado para fora em exílio, quando retorna, ela trouxe algumas misturas, então era desprezada, era ignorada. Jesus vai, conversa com ela, e ela diz, mas, senhor, eu sou samaritana. Tudo bem, qual o problema? Né? Ele acolhia, orientava, ajudava, abraçava. Ele foi capaz de desviar do seu caminho para consolar a viúva de Naim. Naim não era o homem, não era o morto. Naim era um vilarejo que fica um pouquinho ao sul de Nazaré. Mas essa viúva, seu filho teria morrido.
que também não morreu. A turma tinha uma mania de morrer sem morrer, né? Interessante. E aí ele vai, desvia do seu caminho, vai até o filho dela, que estava sendo carregado para ser sepultado, e ele diz à mulher, à viúva: não chores, não chores não. Se dirige ao jovem e diz: jovem, a ti te digo, levanta-te. E aí o morto, que não era morto, assentou-se e começou a falar. E ele entrega à viúva o seu filho. Curou cego, cego de Jericó, né? E o cego vem até ele, trazido porque não enxergava. Que queres que te faça? E Jesus pergunta: Senhor, que eu veja. Ah, é? Então vê, tua fé te curou. E sai abraçado com o ex-cego, né? Ele interrompeu uma pregação, né? Qualquer um, mas não me interrompa, eu estou falando. Não, ele interrompeu uma pregação para alimentar uma multidão que estava com fome. Quando ele multiplica os pães e os peixes num local chamado Tábiga, pertinho do Mar da Galileia, ele curou um paralítico trazido por amigos. Ele estava falando na casa da sogra de Pedro, em Cafarnaum, e dentro da sala, de repente, amigos traziam um paralítico, mas era impossível entrar na sala, porque todo mundo ali, né? Os amigos subiram no telhado, tiraram a cobertura, provavelmente com cordas, né? Pegaram a maca, a cama que estava ali, o paralítico, e desceram para dentro da sala, na frente de Jesus. Jesus ficou bronqueado? Falou alto, gritou, pediu para tirar? Nada. Acolheu o paralítico e curou, né? Com toda alegria, com aquele olhar sereno que ele tinha. Ele sentou-se à mesa com os publicanos, Levi, que depois se transforma em Mateus, muda o nome, Zaqueu, que era publicano, Simão, o leproso. Ele não ligava não, estava sempre junto, né? Ele atendia gentilmente, tanto pobre como rico, o centurião romano, Nicodemos, um fariseu, que era velho, um jovem rico, que não se desapegava dos seus bens. Na noite da sua prisão, Pedro corta com a espada, que aí eu acho que está um pouquinho mal contado, mas corta a orelha daquele serviçal que vem, o nome dele era Malco, decepa a orelha. Jesus, de uma forma carinhosa, vai e recoloca a orelha do soldado de volta, né? E um dos seus últimos ensinamentos, Jesus, ele dizia assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes gentileza. Gentileza, amor. Amor é gentileza, né? Uns aos outros. Gentileza. Então, Jesus tinha sempre uma palavra de ânimo, de carinho para os seus seguidores. Não importa se é aquele que ele encontrou uma única vez, não importa. Ele tratava com carinho, né? Com gentileza. E com a sua gentileza ele impactou a vida de todos que o conheceram e mudaram suas vidas. Imagina Jesus na nossa frente, aquela forma serena dele, doce, amorosa, gentil, né? Seria maravilhoso. Mas sabemos que nos dias de hoje, agora vamos vir para a nossa realidade, tanta correria, tantas preocupações, temos que aprender com Jesus, que é o profeta da gentileza. A vida de Jesus nos convida a um olhar mais atento às multidões que estão ao nosso redor, onde as pessoas carecem de um sorriso, às vezes um sorriso só, um gesto, uma palavra de consolo ou de ânimo, né? Prestar atenção e simples gentilezas que podem mudar o dia, né? A vida de alguém e a nossa própria vida. Quando praticamos a gentileza,
como a gente se sente bem. Vamos lembrar uma coisa muito comum. Já atravessou um deficiente visual de uma calçada para outra? Por que você saiu tão feliz? Você não sabia quem ele era, o nome, para onde ia. Você conduziu de uma calçada a outra e saiu feliz. Gentileza, né? Nós vamos contar uma historinha que nos mostra que a gentileza realmente é capaz de fazer coisas maravilhosas, né? Coisas importantes para nós. E nessa historinha, nós vamos ver no final o que aconteceu. Um homem trabalhava num grande frigorífico, né? Que contava com centenas e centenas de funcionários. E ele, esse homem, exercia a função de supervisor de câmaras frigoríficas, onde guarda a carne, geladeira grande, né? Certo dia, antes de completar o seu horário de trabalho, já estava no finalzinho, ele entrou em uma dessas câmaras frias para fazer uma inspeção. E aí ele não percebeu que, ao fazer um movimento brusco com o braço, ele virou o trinco da porta. Ele estava dentro da câmara, ficando preso na geladeira. E era finalzinho do dia. Então, apesar de muito bater na porta, gritar com toda a força, ninguém poderia ouvir adiante daquela porta, né, que era uma grande barreira. E além disso, os outros funcionários, os outros trabalhadores, já haviam retornado para suas casas. Então, ele estava desesperado. Não tinha como sair da geladeira. Depois de 5 horas dentro da geladeira, já estava, né, morrendo. De repente, para seu alívio, alguém abriu a porta. Quem era? Era o porteiro. É o porteiro que chegou e salvou esse nosso amigo dentro da geladeira. Dias depois, ao entrevistar esse porteiro, perguntaram o que é que o levou a se dirigir até aquela câmara frigorífica e abrir a porta. Aquilo não era parte da sua rotina de trabalho. E além disso, ainda ficava muito distante do seu posto, que era a portaria, a entrada da empresa. E aí ele explica, o porteiro: olha, eu venho trabalhando aqui nessa empresa há 35 anos. Centenas de trabalhadores entram na empresa todos os dias. Mas, sobretudo, é esse homem que eu tive a oportunidade de salvar. É ele quem sempre me cumprimenta pela manhã e se despede de mim na parte da tarde. Ele é o único. Bom dia, boa noite. Os outros trabalhadores me tratam como se eu fosse um invisível qualquer. Então, naquele dia, o porteiro contando, né? Como sempre, aquele homem, ao entrar na empresa, disse: olá, bom dia, meu amigo. Mas, no final daquele dia, eu senti falta do até amanhã para você, meu amigão. Quando percebi que havia algo errado, pensei que ele deveria estar em algum lugar do edifício, né? E talvez precisando de ajuda. Então eu olhei por toda parte. Finalmente eu o encontrei ao abrir a geladeira. Então, a gentileza nos faz diferentes. Pode abrir portas, né? E é uma história que é para a gente pensar. Pensar mesmo, né? É tão bom ser gentil. Agradar, sorrir, ajudar, é um favor qualquer. Isso é gentileza. E vamos lembrar que tem um episódio, já contei aqui no passado, um psicólogo da USP estava fazendo doutorado. O nome dele era Fernando. E
nesse trabalho que ele estava fazendo, né, desse curso doutorado, ele resolveu ficar, até para escrever alguma tese, ficar no meio dos garis, aqueles que limpavam ali a calçada na frente do local onde ele estudava. E ele ficou junto com os garis. Botou lá um uniforme de gari, uma vassourinha na mão, uma pazinha, e começou a trabalhar com os garis. Ele ficou ali alguns anos e não foi percebido, não foi notado por nenhum colega de curso. Por quê? Porque os colegas de curso até passavam por ele. Ele via o colega passar, mas o colega não olhava para Gari. Invisível. Gari era invisível, né? Então, faltou gentileza. Você algum dia, já o coletor de lixo que passa na porta, você saindo, ele está passando, bom dia, tudo bem, obrigado, hein, meu? Gentileza. No Sermão do Monte de Jesus, ele fala dos pobres de espírito. Pobres de espírito. Aqueles simples de coração, que nós precisamos, sim, perceber, valorizar, trazer para cima, autoestima, porque tem muitos aí que estão jogados, abandonados, estão aí como invisíveis na sociedade. E muitos ainda até padecendo, sofrendo, esquecidos. E quanta gente na rua, nessas condições, né? Divaldo Pereira Franco, que nos deixou alguns dias atrás, ele disse que a espiritualidade está nos alertando para que fiquemos cada vez mais atentos e descobrirmos esses invisíveis. Para quê? Para dar um abraço, um gesto de ternura, um sorriso, um olhar. E eu comentando esses dias num outro local, às vezes a gente erra por faltar a gentileza. Então, isso aí já há muito tempo atrás, algumas décadas, um rapaz vem na minha direção pedindo ajuda. Moço, precisava de uma ajuda? Botei a mão no bolso. Olha que bobagem. Botei a mão no bolso. Ele falou, não, moço, eu só preciso conversar. Faltou o quê? Faltou gentileza. Descobrir que aquele coração estava padecendo, que ele estava sofrendo, que aquela pessoa em desespero na rua, que não tem noção de onde está, que precisa ter uma caminhada melhor, não importa, que precisa, através, às vezes, de um sorriso só, ela se descobrir, se levantar e seguir da melhor forma. Gentileza. Vamos começar a praticar com mais intensidade e repare como a vida vai mudar. Saia praticando gentileza. Não importa quem, se é pobre, se é rico, se é alto, se é baixo, não importa. Gentileza. Combinado? Vamos então, fechando os nossos olhos e agradecendo a Jesus, nosso mestre maior, que todos nós precisamos estar atentos àquilo que ele nos deixou e que continua nos deixando sempre, para que possamos, cada vez mais, ver de fato essa regra áurea. Amar a Deus sobre todas as coisas, sim, mas amar o próximo como a si mesmo. E descobrir que eu preciso amar o próximo, mas não posso esquecer de amar a mim mesmo. Que eu preciso ser gentil para com ele. Que eu preciso aprender a sorrir, abraçar. Fazendo isso, certamente estaremos colhendo sorrisos, abraços e alegria em todos os instantes. Gentileza. Que assim seja,
Graças a Deus. Bom, pessoal, encerramos e vamos fazer conosco aqui um pacto entre nós aqui. Vamos, essa semana aqui, intensificar a gentileza. E na semana que vem, tem aí as anotações que vocês mandam, tanto pelo Instagram como pelo YouTube. Semana que vem, quem quiser, óbvio, né? Escreve aí, olha, aconteceu isso. Aí a gente até vai comentando, tá? O que é que a gentileza provocou na sua vida e na vida dos outros no decorrer desses próximos 7 dias. Combinado? Obrigado, agradeço sempre a paciência e que na semana que vem possamos estar novamente juntos. Deixa eu ver aqui quem tem. Luci Cruz, Alice Araújo, né? Boa noite, Luci Cruz, Sandra PK, é isso? RPK. Vera, ô Vera. Elice Gaion, Gelsi, Áurea Manara, Michel, tudo bom, Michel? Suzana Nascimento, Maria Aparecida Barbosa, Alice Araújo, Roberto Belomini, Márcia Farias. Vamos aqui para o outro lado. Velho amigo, ontem... ó, aqui já tem uma, hein? De um velho amigo meu, só 50 e tantos anos. Ontem, no Poupa Tempo, fui agraciado pela gentileza dos funcionários. E aí, a gente sorri para ele, dá um abraço, né? Pronto. Olha, é maravilhoso. Seu Laércio, boa semana também. Orlando Peverari, é isso, né? João Carlos, boa noite, meu amigo. Alceia, Paulo, obrigado, viu? Francisca, Tadeu Flegger, todos vocês. Muito obrigado pela paciência. Semana que vem, que a gente possa estar junto de novo. Gentileza. Tchau, pessoal.